Você já teve a sensação de que não importa o quanto conquiste, nunca parece ser suficiente? Talvez você alcance um objetivo, talvez compre algo que queria há muito tempo, talvez realize um sonho. E mesmo assim, depois de algum tempo, aquela sensação desaparece. Então surge um novo desejo, um novo objetivo, uma nova insatisfação. E o ciclo continua. Mas por que isso acontece? Por que tantas pessoas vivem correndo atrás da felicidade e ainda assim se sentem vazias? Neste vídeo, vamos explorar uma ideia simples, mas capaz de mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida. E talvez, ao final desta reflexão, você perceba que aquilo que procura há tanto tempo estava mais perto do que imaginava. Você já percebeu como é fácil olhar para a vida dos outros e sentir que está ficando para trás? Basta alguns minutos nas redes sociais. Você vê alguém viajando, alguém comprando algo novo, alguém conquistando um objetivo, alguém vivendo uma vida que parece perfeita. E sem perceber, começa a surgir uma sensação estranha, como se a sua própria vida não fosse boa o suficiente, como se você estivesse atrasado, como se todos estivessem avançando enquanto você permanece parado. Mas existe algo que quase ninguém percebe. As redes sociais mostram momentos, não mostram a realidade completa. Mostram conquistas, não mostram inseguranças. Mostram resultados, não mostram as dificuldades. Mostram sorrisos, não mostram as noites difíceis. E quando você compara a sua vida inteira com os melhores momentos de outra pessoa, o resultado será sempre injusto, porque você conhece todos os seus problemas, mas conhece apenas as vitórias dos outros. E é justamente aí que a gratidão começa a desaparecer. A sua atenção deixa de estar voltada para aquilo que você possui e passa a estar focada apenas naquilo que falta. Talvez você tenha saúde, talvez tenha pessoas que se importam com você, talvez tenha uma casa para voltar no final do dia, talvez tenha oportunidades que muitas pessoas gostariam de ter. Mas quando a comparação se torna um hábito, tudo isso passa despercebido, e quanto menos você valoriza o que possui, mais vazio se sente. O problema não é que a sua vida seja ruim, o problema é que você se acostumou a olhar apenas para aquilo que ainda não conquistou. A gratidão começa quando você muda o foco. Quando para de perguntar, por que eu não tenho aquilo? E começa a perguntar, o que eu já tenho que merece ser valorizado? Porque a verdade é simples. Sempre existirá alguém com mais dinheiro, mais sucesso, mais reconhecimento. Mas se a sua felicidade depender disso, ela estará sempre fora do seu alcance. A gratidão não faz você parar de sonhar. Ela apenas impede que você ignore o valor daquilo que já faz parte da sua vida. Pare por um instante e tente voltar alguns anos no tempo. Pense na pessoa que você era, nos seus objetivos, nas suas preocupações, nos seus sonhos. Agora, eu quero que você se faça uma pergunta simples. O que eu tenho hoje que um dia desejei muito ter? Talvez seja mais liberdade, talvez seja mais maturidade, talvez uma oportunidade, talvez algo material, ou talvez algo muito mais valioso. Experiência, conhecimento, pessoas, momentos. O problema é que nós nos acostumamos rápido demais com as nossas conquistas. Aquilo que antes parecia extraordinário se transforma em algo comum. E quando algo se torna comum, paramos de enxergar o seu valor. Pense em quantas vezes você disse, quando eu conseguir isso, vou ser feliz. Quando eu alcançar aquilo, minha vida vai melhorar. Quando eu chegar lá, tudo fará sentido. Mas quando finalmente chegamos lá, logo começamos a olhar para o próximo objetivo, para a próxima conquista, para o próximo sonho. E assim entramos em uma corrida que nunca termina, porque sempre existirá algo maior, algo melhor, algo mais distante. E se não aprendermos a apreciar aquilo que já conquistamos, nenhuma realização será suficiente. A verdade é que muitas pessoas estão vivendo exatamente a vida que um dia pediram, mas estão ocupadas demais desejando a próxima fase para perceber isso. Talvez você esteja fazendo o mesmo. Talvez esteja tão focado no que falta que esqueceu de reconhecer o quanto já caminhou. Olhe para trás por um momento. Veja os desafios que você superou, as dificuldades que enfrentou, as versões de você que precisaram existir para que você chegasse até aqui. Nada disso aconteceu por acaso. Cada passo teve um preço. Cada conquista exigiu esforço. E justamente por isso, elas merecem ser valorizadas. A gratidão, apenas agradecer pelo que você possui, é também reconhecer a pessoa que você precisou se tornar para conquistar aquilo que possui. Quando você aprende a fazer isso, algo muda. Você para de viver apenas esperando o próximo capítulo e começa a apreciar a história que já está vivendo. Porque a vida não acontece apenas quando alcançamos nossos objetivos. Ela acontece durante o caminho. E talvez existam mais motivos para agradecer na sua jornada do que você percebeu até agora.
Existe uma verdade que muitas pessoas evitam pensar. Nada do que temos é garantido. Nem o tempo, nem as oportunidades, nem os momentos, nem as pessoas que amamos. E por mais desconfortável que essa ideia pareça, ela pode nos ensinar algo extremamente valioso. Porque quando acreditamos que tudo estará sempre disponível, começamos a tratar as coisas importantes como se fossem comuns. Adiamos conversas, adiamos sonhos, adiamos demonstrações de carinho, adiamos agradecimentos, sempre acreditando que teremos outra oportunidade, outro dia, outro momento. Mas a vida nem sempre funciona dessa forma. Quantas vezes você já sentiu falta de algo que antes parecia normal? Uma amizade, um familiar, uma fase da sua vida, um momento que você não valorizou enquanto estava acontecendo. Talvez a dor não tenha surgido pela perda em si, ela tenha surgido pela percepção de que você não aproveitou aquilo como poderia. E é exatamente por isso que a gratidão é tão poderosa. Ela nos faz perceber o valor das coisas antes que elas desapareçam. Ela nos convida a viver com mais presença, com mais atenção, com mais consciência. Os filósofos estoicos falavam frequentemente sobre isso. Eles acreditavam que lembrar da impermanência da vida não era algo triste, era algo libertador. Porque quando você entende que nada é permanente, começa a valorizar muito mais aquilo que está diante dos seus olhos. O abraço que recebeu hoje, a conversa que teve com alguém importante, o simples fato de estar vivo, coisas que parecem pequenas, mas que possuem um valor imenso. O problema é que estamos tão distraídos, pensando no futuro, que esquecemos de viver o presente. Estamos tão preocupados com aquilo que queremos conquistar, que ignoramos aquilo que já conquistamos. E enquanto fazemos isso, os dias passam, as semanas passam, os anos passam. Até que um dia, percebemos que muitos dos momentos que pareciam comuns eram, na verdade, especiais. Talvez a gratidão seja justamente isso: parar por um instante, respirar, olhar ao redor e perceber que existem coisas preciosas acontecendo agora. Não amanhã, não quando sua vida estiver perfeita. Agora, porque a vida não é feita apenas de grandes conquistas. Ela é construída pelos pequenos momentos que muitas vezes passam despercebidos. E quando aprendemos a enxergar isso, começamos a viver de uma forma completamente diferente. Uma forma mais consciente, mais presente e muito mais grata. Muitas pessoas acreditam que serão gratas quando finalmente conquistarem tudo o que desejam, quando tiverem mais dinheiro, quando alcançarem seus objetivos, quando encontrarem a felicidade. Mas existe um problema nessa forma de pensar. A gratidão não é o resultado da felicidade. Muitas vezes, ela é o caminho para a felicidade. Porque duas pessoas podem viver situações muito parecidas, podem ter os mesmos desafios, as mesmas dificuldades, as mesmas limitações, e ainda assim enxergar a vida de formas completamente diferentes. Uma delas passa o dia inteiro focada no que deu errado, naquilo que perdeu, naquilo que ainda não conquistou, enquanto a outra consegue reconhecer aquilo que ainda possui, aquilo que ainda pode fazer, aquilo que ainda vale a pena. E essa diferença muda tudo, porque a forma como você enxerga a sua vida influencia diretamente a forma como você se sente. Se você passa o dia inteiro procurando problemas, encontrará problemas. Se passa o dia inteiro procurando motivos para reclamar, encontrará motivos para reclamar. Mas se aprende a procurar motivos para agradecer, começará a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Um momento tranquilo, uma conversa sincera, uma oportunidade inesperada, um simples dia comum. E talvez seja justamente aí que esteja um dos maiores segredos da gratidão. Ela não muda necessariamente o que acontece com você, ela muda a maneira como você interpreta o que acontece. E quando a sua perspectiva muda, o mundo ao seu redor também parece mudar. Isso não significa ignorar os problemas. Não significa fingir que tudo está bem, significa apenas não permitir que as dificuldades escondam todas as coisas boas que ainda existem na sua vida. Porque mesmo nos dias difíceis, ainda existem motivos para agradecer, ainda existem aprendizados, ainda existem pessoas, ainda existem oportunidades, ainda existe vida. E talvez a verdadeira riqueza não esteja em possuir mais, talvez esteja em aprender a enxergar melhor, em perceber o valor das coisas simples, em reconhecer aquilo que muitas vezes passa despercebido. Porque quando você aprende a ser grato pelo que tem, descobre algo que muita gente passa a vida inteira procurando. A sensação de que, apesar dos desafios, a vida já possui valor exatamente como ela é.
vimos que a gratidão não nasce quando temos tudo o que queremos. Ela nasce quando aprendemos a valorizar aquilo que já temos. Em um mundo que está sempre nos incentivando a buscar mais, talvez o verdadeiro desafio seja parar por um momento e reconhecer tudo aquilo que já faz parte da nossa vida. Porque a felicidade nem sempre está no próximo objetivo. Muitas vezes, ela está escondida nas coisas simples que deixamos de perceber. Valorize mais, compare menos. Muitas das coisas que você possui hoje já foram sonhos no passado. Antes de encerrar, eu quero te fazer uma pergunta. Pelo que você é verdadeiramente grato hoje? Deixe sua resposta nos comentários. Eu sou o Langelo. Muito obrigado por assistir até aqui. Cuide de si mesmo e até o próximo vídeo.